Olá, tudo bom? Começa agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, um programa que mostra na íntegra a luta do trabalhador. E a Universidade Estadual de Alagoas corre o risco de fechar as portas por falta de funcionários. E para a gente falar sobre essa desagradável situação, a nossa equipe conversou com o reitor da universidade, Jairo Campos. Jairo, professores da UNEAL, professores e técnicos estão preocupados com a situação que a universidade está hoje. Como é que é essa situação? Bem, é o seguinte, depois de uma greve de 6 meses, né, em que o governador sinalizou a realização do concurso público, a progressão por tempo de serviço dos professores e o alinhamento salarial dos técnicos, que está com um salário muito achatado e que tem saído, né, em grande quantidade. Um ano depois dessa negociação, nada se materializou, nada se realizou. E aí, em assembleia, nós decidimos, né, entregar essas questões na mão da Justiça Federal do Trabalho, Ministério Público Federal do Trabalho e a Defensoria Pública do Estado de Alagoas, no sentido de cobrar e de nos ajudar, né, que o concurso para professor efetivo da instituição aconteça. Nós temos um quadro hoje de 1/3 dos nossos professores contratados, substitutos, que saem a cada 2 anos, né, e a gente entende que isso tem sido extremamente nocivo ao fortalecimento, né, à construção da Universidade Estadual de Alagoas que queremos, né, pública, gratuita, que faz ensino, que faz pesquisa, que faz extensão e que contribui decisivamente para a melhoria da elevação dos indicadores sociais do nosso Estado. Há um déficit real hoje de 100 professores. O último concurso aconteceu há 10 anos atrás. Perdemos nada mais nada menos do que 100 professores ao longo desse curso, que são os nossos substitutos, né? Então a gente entende que precisa ser feito imediatamente esse concurso. A outra questão com relação aos técnicos é que a UNEAL tem 43 anos de história, os servidores administrativos têm 3 anos de serviço público, né? Nós tivemos 40 anos de serviços precários. Quando esse pessoal chega à universidade, eles chegam com um salário muito defasado e, à medida que são chamados, são convocados, já passam em outros concursos, já pedem exoneração e já vão embora. De forma que a gente tem uma carência hoje real de 50 servidores administrativos em toda a universidade. Então é preciso haver, de fato, essa mobilização, essa articulação para que a gente garanta isso. A UNEAL, se não for resolvido esses 2 grandes problemas estruturantes, no que diz respeito a professor e a servidor, a gente fica de veras preocupado, porque, na verdade, são os servidores e professores que dão vida à universidade e que podem tocar esse projeto para frente. Apesar de tudo isso, né, dessas dificuldades todas que a gente vem enfrentando, a UNEAL tem tentado avançar como pode e a gente tem alguns elementos muito positivos para mostrar. Por exemplo, o concurso para professor do Estado, recém-publicado o resultado, agora pela Secretaria de Educação do Estado. A UNEAL, em todos os interiores desse Estado, em todas as CREs, né, aprovou uma grande quantidade de alunos egressos nossos, né? Então, isso é uma demonstração clara de que não temos dúvidas da importância da UNEAL, sobretudo no interior do Estado, formando professores, formando profissionais e contribuindo com a melhoria da qualidade de vida, né, dos indicadores sociais, educacionais aqui de Alagoas. O problema dos professores é muito grave, né? A falta de professores, mas também problemas de estrutura. Também tem problemas de estrutura também. As questões estruturais estão melhorando em função dos recursos do Proinvest que o governador tem dispensado para nós, né? Então a gente tem utilizado esse recurso para resolver o problema do registro acadêmico, né, que a gente acabou de licitar, informatizado. Estamos botando um data show em cada sala de aula, estamos mudando toda a frota de computadores, no-breaks, né, e similares de questões de informática. Estamos construindo o campus de União, a Casa de Estudantes de Santana de Ipanema. Então, assim, em termos estruturais, com esse aporte de recursos do Proinvest, vai dar uma melhorada. Agora, precisa o concurso para professor, para técnico, precisa ser garantida a progressão por tempo de serviço para que os professores se estimulem na carreira e não saiam da instituição, e precisa que o salário, que hoje é muito defasado dos técnicos, seja de fato corrigido nos termos que o governador prometeu, a partir daquele impacto que foi feito naquele momento, para que também os nossos servidores não continuem saindo e a gente possa ter, de fato, a consolidação de um quadro para trabalhar. Para terminar, como é que você avalia esse diálogo com o governo? Olha, tem sido difícil, né? Assim, a gente tem solicitado alguns encontros, né? A gente sabe que a agenda do governador é muito cheia, mas precisa se tirar um momento para se resolver isso, né? Fizemos algumas solicitações, ainda não foram atendidas, estamos no aguardo para que, de fato, né, de uma reunião minha com ele, de gestor para gestor, a gente estabelecer aí nessa reta final do mandato dele, sobretudo quando ele tem se posicionado que precisa investir, né, em educação. A UNEAL é educação,
É educação porque forma pessoas no ensino superior, é educação porque forma professores para atuar na educação básica do Estado, né? Então a gente está aí no aguardo de que esse momento aconteça e que de fato a gente possa resolver as nossas questões. O movimento do plebiscito pela reforma política irá se reunir em Brasília para discutir os rumos das mobilizações em 2014. Ciro, você está indo para Brasília, agora dia 15 vai acontecer um seminário, né? O que é que vai acontecer? O que é que será discutido nesse seminário? Bom, eu acredito que o seminário vai discutir a possibilidade de construir uma estratégia de mobilização popular para dar continuidade às rebeliões que aconteceram em junho e que fizeram o governo, a presidenta Dilma, apresentar 5 pontos fundamentais para poder atender aquela rebelião que houve a nível nacional. Uma das 5 propostas que ela sinalizou para o movimento organizado da sociedade civil, não é? Movimentos independentes, é criar uma constituinte, ou seja, fazer uma reforma política no Estado brasileiro. Por que que ela sinalizou para isso? Porque não é só no Brasil, não é só na América Latina, mas desde a década de 60, 70, as democracias representativas começaram a perder força, começaram a apresentar crises, não é? E, de um modo geral, a população não se sente mais contemplada nessa democracia que a população não participa efetivamente. Ou seja, nós, da sociedade, e eu me incluo nela, nós temos um problema de transferir, não é, a nossa vontade política para alguém que vai nos representar e só ver esse representante daqui a 4 anos. Então, o governo já na Constituinte admitiu a possibilidade de revisão da democracia representativa, colocando, não é, um artigo constitucional, se eu não me engano é o artigo 4, que apresenta alguns elementos da democracia semidireta ou a democracia participativa, ou seja, da própria população apresentar emendas, apresentar projetos, apresentar uma série, não é, de elementos que vai fortalecer essa democracia mais participativa. E aí ela resgata isso e propõe uma tentativa de se aproximar das vozes do povo brasileiro que se manifestaram no mês de junho para poder fazer uma transformação através de uma reforma política. O plebiscito se inscreve aí, a Constituição se inscreve aí. Então, em todos os estados criaram-se comissões, né, para se discutir como operacionalizar isso, e eu estou representando o estado de Alagoas num encontro para nós elaborarmos um processo de formação, de conscientização, de trazer a população para discutir essa problemática da participação mais efetiva nos rumos, não é, do nosso país. E quando é que aconteceria esse plebiscito? Bom, esse plebiscito ele deve acontecer no final do ano de 2014. Então, até lá, nós estamos mobilizando todos os movimentos sociais, os movimentos sindicais, os centros acadêmicos de universidade, os grupos eclesiais de base, para que a gente consiga fazer uma mobilização não só de chamar a população para saber qual é o aval sobre a Constituinte. Não é essa a meta que nós temos em mente, pelo menos aqui para o estado de Alagoas. Nós queremos realmente começar a desenvolver, não é, uma efetiva mobilização e organização popular. A ideia é que isso que nós estamos desencadeando não se encerre na Constituinte. Tá certo? A Constituinte é um momento apenas, mas que esses núcleos que vão ser criados,
criados em cada bairro é que eles sejam oxigenados, que eles tenham continuidade e que eles tenham visibilidade no mundo da comunicação. É necessário, não é, que nós tenhamos os nossos canais, os próprios canais de televisão, de comunicação em rede, para que essas vozes, não é, que não são ouvidas tenham expressão na sociedade civil. E isso eu acho que é uma questão que também nós temos que discutir lá nessa reunião que vai ter em Brasília, no sentido das TVs comunitárias poderem dar cobertura para o plebiscito que estão acontecendo nos estados. É isso que eu vou defender, não é? Lá para associar, não é, o plebiscito com outros movimentos populares, inclusive com as TVs comunitárias, para que nesse momento que a gente precisa convergir forças, né, de multifacetadas, para que o movimento ganhe força, visibilidade e que a população comece a ser vista na televisão, que hoje praticamente o que nós vemos, o capital é a propaganda, não é, do modo de vida burguês através das novelas e a população consumindo. E isso cria uma certa impotência e uma certa imobilidade. O plebiscito vem no sentido contrário. É para colocar efervescência e trazer a população, a voz, a imagem do nosso povo para a Câmara da televisão e que elas tenham expressão, força, não é? Para a gente fazer um Brasil melhor, mais democrático, mais participativo e mais soberano. Para quem estiver assistindo, né, jovem, o adulto, quem estiver assistindo agora, esteja pensando também em participar desse plebiscito, como é que pode participar? Olha, eu sugiro que procure a CUT, que é onde o comitê, a coordenação do plebiscito está se reunindo. Então, procura a CUT. Eu acredito que nós vamos colocar uma agenda na página da CUT, que é uma instituição que está dando um apoio para o plebiscito. E aí pode-se acompanhar pelo site da CUT, que daqui a pouco também nós vamos colocar, não é, a programação, não é, os encaminhamentos, essa participação minha que está em Brasília, não é, que no retorno, a ideia é que no retorno eu socialize as experiências, o que aconteceu, ou seja, é necessário que a gente construa uma memória disso. A gente, inclusive, eu particularmente, né, a gente tem feito algumas reuniões e a gente não filma, a gente não fotografa, não é? E isso é uma memória porque isso é a nossa vida, é a vida nossa participando na construção de uma outra sociedade, não é? Então, a ideia é que eu, no retorno, participe dando, socializando o que aconteceu, e aí as pessoas vão se envolvendo com isso. Então, nós vamos, no retorno, discutir uma agenda para envolver as universidades. A gente vai fazer alguns seminários ainda no mês de março. A ideia é que a gente faça alguns seminários do plebiscito com alguns centros acadêmicos, com alguns DCE, com os DCEs, e a gente envolva essa juventude. Acho também que nós não devemos ficar apenas nas universidades, temos que ir para o ensino médio, porque o ensino médio é importante. Nós temos os IFAUs aqui no estado e tem outras escolas estaduais, e nós temos que ir na escola estadual também, passar filme, discutir, chamar os jovens para essa mobilização, porque a juventude é que dá calor, é que dá garra, é que faz, que dá alegria e que traz essa energia boa que a gente sabe, né? Então eu acho que vai ser dessa maneira que os jovens vão se movimentando. Mas agora eu acredito que o melhor caminho é procurar a CUT, não é, e procurar o professor Luizinho, não é, para ver como é que elas podem se inserir, porque é lá onde que nós estamos nos encontrando, não é, e que tem uma pauta, que tem um horário, e aí eu acho que o caminho, o endereço é esse. E a Polícia Federal está em greve. E a nossa equipe conversou com Jorge Venerando. Você vai saber agora as principais reivindicações da categoria. Jorge, fala pra gente como é que tá a negociação da Polícia Federal, né, dos policiais federais com
o governo federal? Olha, nós estamos praticamente há 5 anos, pasmem, 5 anos negociando com o governo federal. Após a greve de 2012, nós esperamos todo o ano de 2013 e já entramos em 2014 esperando que o governo federal nos atenda. E as nossas reivindicações são muito simples de compreender. Nós não queremos reajuste salarial, nós queremos o cumprimento da Lei 9266 de 1996. O que foi que essa lei estabeleceu? Essa lei, quando foi editada, ela estabeleceu que todos os cargos da carreira policial federal, que é uma carreira típica de Estado, seriam considerados a partir de 15 de março de 1996 como cargos de nível superior. No entanto, até hoje não houve a regulamentação das atribuições do trabalho desenvolvido pelos agentes, pelos escrivães e pelos papiloscopistas. Até hoje não foi regulamentado. E tem que existir uma lei que venha regulamentar a Lei 9266 quanto às atribuições de nível superior desenvolvidas pelos agentes, pelos escrivães e pelos papiloscopistas da Polícia Federal. O outro ponto, além desse, é que, ora, se o cargo é de nível superior, o Tribunal de Contas da União também já disse isso. A Justiça Federal, através do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife, Pernambuco, também determinou que os cargos são de nível superior. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região também disse que os cargos de agentes, escrivães e papiloscopistas da Polícia Federal são cargos de nível superior. Falta tão somente a lei regulamentando as atribuições, mas até hoje o governo federal não editou essa lei regulamentando as nossas atribuições. Então a categoria insatisfeita está em greve. Nós decidimos uma greve gradual, uma greve primeiro de meio expediente, de meio-dia, no dia 7, agora essa semana nós tivemos um dia de paralisação e dia 25 e 26 nós faremos 48 horas de paralisação e em março teremos 3 dias, 72 horas e assim sucessivamente, até a greve por tempo indeterminado que já foi aprovado em todo o Brasil. Então há uma insatisfação muito grande de todos os policiais federais. Nós queremos combater a corrupção, combater o crime organizado no Brasil, mas o governo federal parece que não está querendo atender às nossas reivindicações, nem respeitar os direitos dos policiais federais. Há uma previsão de assembleia para discutir a greve, por exemplo? Olha, assim, segunda-feira nós vamos ter uma assembleia emergencial, né? Nós vamos ter uma assembleia emergencial na segunda-feira e possivelmente teremos uma mobilização na terça-feira. E dia 25, uma manifestação. E dia 25 e 26 nós temos uma paralisação de 48 horas. E será exibido hoje aqui na TV Com uma programação especial de hip hop. O evento aconteceu em Aracaju e mostra a disputa de breaks. Você vai assistir um trecho agora do que será exibido logo mais. Magnifical, rap physical, that critical, black mystical jack. Have it rap flow, darn killing fools, whack niggas go tap into your center mind gap. Silence, get your mode in the moment. Lyrical bliss, sending your into focus. Get it on this interval, splitting your way, sipping your kill, getting your into those rips. Tippy toe through, it is no use. If it's gon' do, sit to your group, ripping hoes through fences. Sitting don't do, shit is low school, kids and grown folks through hippies and killers and chicks. This isn't no shit for those kids who don't live it. This shit is so rhythm, y'all witness pro spit. Now grilling you, filling you, spilling you, killing through general, giving to with the whole shit. Is the place to be, as y'all can see. Is the place to be, we are the B-Boy MC. Is the place to be, as y'all can see. Is the place to be, we are the B-Boy MC. Around sweeter than punch, mama better than a line. That little twist of rhyme before you cry the first time. Always think twice before you throw dice. My flow hits your brain like fresh ice. Oh, later, rewind then.
again, listen how my words flow while yours are hanging on ropes. Your mouth bleeds so before you try to front me. You whack ass grass, try to snatch a dictionary. Your joint smells crap, 10 seeds in a tree. It goes 3. So the wrapped up in the game. 2, remember Clyde, King rap 1. Now you under my name. Proclaim how my rhymes fit together. Your flow sounds like a cow chewing on leather. Now you worldwide haters. E termina agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver. Mas se você deseja acompanhar e rever as nossas matérias, acesse o nosso blog euquerovercult.blogspot.com. O nosso Facebook é programa Eu Quero Ver. E se você deseja enviar críticas, sugestões, mande para o nosso e-mail euquerovercult@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia e sábado que vem a gente se encontra.